Boa noite a todos aqui presentes, os colegas e as professoras. O título do nosso trabalho é Um olhar sobre a linguística docente, a variação na sala de aula. Nosso grupo é composto pelas alunas Daniele, Maísa, Taiga, Tainara e Victoria, com a orientação do professor Karina Zendron da Cunha. Nosso artigo está dividido em 6 partes: introdução, fundamentação teórica, metodologia, descrição e análise de dados, considerações finais e referências. A seguinte apresentação propõe a exposição de concepções de ensino, estudos sobre linguagem e a relação entre linguística e o ensino de um docente de língua portuguesa através de uma transcrição fonética e análises fonológicas, para que assim possamos ter uma melhor análise crítica sobre o informante. Fundamentação teórica, propriedades linguísticas, fonética e fonologia. Bom, a transcrição fonética da fala de um indivíduo, ela é importante, pois descreve como determinados sons são produzidos, e isso contribui para um entendimento mais amplo sobre a identidade desse indivíduo. Pela fala de uma pessoa, nós podemos identificar diversas características, como mostra essa citação dos autores Seara, Nunes e Lazarotto. Os foneticistas lidam com medidas precisas, amostragem do sinal de fala e estatísticas, enquanto os fonólogos lidam com a organização mental da linguagem, com as distinções sonoras concernentes a línguas em particular. Variação linguística. Em qualquer vernáculo, não apenas no português brasileiro, cada pessoa apresenta mais de um jeito de falar e de se expressar. No português ocorrem diversas variações, sendo elas em regiões distintas do Brasil ou até mesmo considerando Brasil e Portugal. Para explicar isso, Saramago, no documentário Línguas, Vidas em Português, ele ressalta: não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Linguagem como meio de comunicação. É através da linguagem que nós nos comunicamos e, mais precisamente, utilizamos uma língua para o ato da comunicação. Fiorin, um dos autores estudados no curso, ele traz a definição de linguagem. A linguagem é a capacidade específica da espécie humana de se comunicar por meio de signos. Entre as ferramentas culturais do ser humano, a linguagem ocupa um lugar à parte, porque o homem não está programado para aprender física ou matemática, mas está programado para falar. Estigma e prestígio, certo e errado. Ao estudarmos a língua e as variações linguísticas presentes nela, um ponto relevante que surge é o preconceito. Esse preconceito ele é criado em cima daquilo que é tradicionalmente considerado errado na língua, que são as variações linguísticas. Elas são tidas como um problema, quando na verdade elas são construções naturais da língua e estão presentes em qualquer sociedade do mundo todo. Nessa citação, Banho ele fala sobre o certo e o errado. Todas as classificações sociais e culturais de certo e errado são resultantes de visões de mundo, de juízos de valor, de crenças culturais, de ideologias e estão sujeitas a mudar com o tempo. Em relação à metodologia, essa entrevista realizou-se com um professor de ensino médio que mora em Rodeio e atua em Dayal. O docente é formado em letras e respectivas literaturas, portuguesa e italiana pela UFSC, tem especialização de práticas pedagógicas interdisciplinares, mestrado em literatura e atualmente cursa doutorado pela UFSC. Com o atual cenário, nós tivemos que enviar um documento com as perguntas dessa entrevista ao professor por e-mail e ele a realizou em sua residência e nos enviou através de formato de vídeo. Parte da análise foi realizada através da transcrição fonética dos dados do vídeo e outra irá fazer uma comparação fonológica. Em relação à descrição e análise de dados, ela é subdividida em 3 seções: as concepções de ensino e as análises fonética e fonológica. Em relação às concepções de ensino, nós abordamos o âmbito pedagógico, onde o professor destaca a importância que se dá à leitura para o aluno, relacionando então essa importância de ler para escrever e falar melhor. Aulas de língua portuguesa, ele prioriza a produção de texto dos alunos e a leitura com eles.
Produção textual, ele diz que metalinguagem é necessária, mas de forma dosada, e já na oralidade, leitura e escrita precisam sim fazer parte das aulas de língua portuguesa. Com relação aos materiais didáticos utilizados, nós precisamos utilizá-los, mas de forma dosada e também correta. Métodos avaliativos, ele acredita que a avaliação é importante para acompanhar a evolução dos alunos, e um exemplo dado pelo professor é a verificação das anotações no caderno de cada aluno. Ele enfatizou então a importância de avaliar a escrita. Com relação à fala, o professor defende que esta pode ser realizada de acordo com a cultura de cada aluno ou o contexto em situação que ele está inserido. A partir disso, desses dados e dos estudos, nós podemos notar que o informante utiliza uma concepção de gramática mais tradicional e com um maior valor normativo. Sua metodologia, então, de ensino também vai se voltar a isso. Através da análise fonética, observamos que o professor manteve um alto nível de monitoramento em sua fala, mas havendo ainda suas variações, como observados ali através do S chiado, o ch, no meio e no fim de palavras, exemplificado aqui pelo respectivas, 2000, mestrado e descortinou. Essas palavras, entre algumas outras, elas podem vir a ser apresentadas antes de uma consoante oclusiva, que seria o t, o p e o k. Comumente, na verdade, essas palavras elas podem ser ditas como respectivas, 2000, mestrado e descortinou. Outra variação muito presente na fala do entrevistado foi a troca pelo R ou dois R's pelo TEP, URA, que ocorreu em começo e meio de palavra. Aqui podemos ter como exemplo real, rede e realizada, que também, em suas variações, pode ser dita como real, rede, realizada, que também é mais comum no nosso meio, Um outro fenômeno que também ocorre na fala do professor é o uso do fone d em palavras que normalmente seriam ditas como j. Temos ali como exemplo dia, divina e comédia, que poderiam ser ditos como dia, divina e comédia. A mesma coisa ocorre com o fone t em palavras que normalmente se pronunciariam como ch. Por exemplo, nós temos timbó, parti e antiga, que poderiam ser ditas como timbó, parte e antiga. Ainda assim, há os marcadores conversacionais, que são representados por este suprassegmento, Temos ali como exemplo de marcadores projeto magister, tá? Ou formado na área, Assim como outros como ok, ou a. Para análise fonológica, partimos do ponto de vista da fonologia gerativista, proposta então por Noam Chomsky e Halley, somadas às explicações de Seara, Nunes e Volcão, que são as autoras da citação do presente slide. Para explanar brevemente, a fonologia gerativista defende que cada fonema presente na língua é composto por um dado conjunto de traços e se preocupa em descrever e explicar os dados linguísticos. Chomsky apresenta uma visão baseada em competência e desempenho. A competência está relacionada ao conhecimento que cada pessoa tem em relação às regras de sua língua, já o desempenho ao seu próprio uso. Diante disso, ele defende que as variações na fala consideradas até aqui em nossos estudos em linguística estão relacionadas ao desempenho e não à competência. Portanto, essa competência tem por objetivo explicar como os falantes, sem ainda terem falado ou ouvido um dado enunciado, os criam e os reconhecem. Nessa visão, a sílaba é compreendida como uma unidade que possui estrutura interna, dividida então em onset, núcleo, que é tida como parte essencial da sílaba, e coda. Esse processo de separação silábica baseia-se em uma escala de soância, onde cada extremidade apresenta os elementos mais soantes e menos soantes. As sílabas das línguas naturais têm a vogal como elemento fundamental por ser de maior soância e formar o núcleo silábico.
No português brasileiro, especificamente, as sílabas podem possuir onset e coda, sendo que o núcleo e a coda formam a chamada rima silábica. A fonologia, então, traz alguns fenômenos chamados processos fonológicos. O primeiro deles é a assimilação, que pode ser dividida em pornasalização, que é quando, devido ao uso do segmento man, nan ou nhã, a vogal anterior se torna nasalizada, como nos exemplos a seguirem: vamos, plano e semos. Em todos esses casos, a vogal que precede essa consoante nasal também se tornou nasalizada. A assimilação por vozeamento. Ela acontece quando uma consoante surda, por influência de um segmento seguinte sonoro, torna-se sonora, como nos exemplos a seguirem: temas da atualidade, mas você, faz a biografia. No caso do primeiro exemplo, em temas da atualidade, a consoante s de tema se torna um z, ou seja, de surda ela vira sonora, pois o segmento seguinte é uma oclusiva sonora e articulatoriamente é mais fácil da gente produzir dois sons sonoros seguidos um do outro do que um surdo e um sonoro. Tem a assimilação por palatização, que ocorre quando o som se torna africado, um diã ou um tchã, por causa da vogal seguinte ser uma anterior alta, como o i, por exemplo. Então, a gente tem descortinou, assistiu, dia da formatura. Nesses exemplos, a gente percebe que a regra é seguida bem afinco, pois notamos que em todos os exemplos, os sons africados vão vir antes da vogal i, mas nunca vai acontecer antes das demais vogais. O segundo fenômeno é o da ditongação, muito comum de acontecer na vogal tônica seguida de s ou x, como nos exemplos vocês ou faz na sala, ou em palavras como bem. É válido lembrar que a ditongação faz parte dos traços graduais do vernáculo brasileiro, pois se trata de um fenômeno que acontece com muita frequência na fala. Também temos o sande, que é um processo fonológico que está presente na fala corrida, pois é normal emendar uma palavra na outra de modo que dois sons se tornem apenas um só. E ocorra também a reestruturação silábica, como nos exemplos abaixo, em cursei o curso de especialização, ou a procissão que ele assistiu, ou profissional de ensino. Não podemos descartar também a existência de outros processos fonológicos, como a monotongação, que ao contrário da ditongação, ou seja, ao invés de inserirmos um som no meio da palavra, vai acontecer a queda dele. E na fala do professor não foi encontrado esse traço, devido ao monitoramento na fala. Assim como a harmonia vocálica, que é quando as vogais da palavra se assemelham e as vogais médias se tornam altas. Então, esse fenômeno também não ocorreu devido à monitoração do professor, que inclusive fala todas as vogais da maioria das palavras exatamente da forma como é escrito ortograficamente. Existem também outros processos, como a assimilação por labialização e a neutralização, que também não foram encontrados na fala do docente. Levando em consideração as análises, chegamos à conclusão de que a fonética e fonologia são de suma importância para que possamos entender os fenômenos linguísticos presentes na fala de todo e qualquer falante. Percebemos que o professor é um tanto normativista e sempre tentando manter uma fala com um alto nível de monitoramento e o mais próximo da norma culta. Porém, assim como qualquer outro falante, esse informante também possui características únicas e pessoais em sua fala. Essas foram algumas das referências utilizadas no trabalho, como textos, livros e documentários. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos hoje aqui presentes, em especial a professora Karina e a professora Valéria. Muito obrigada pela atenção e tenham todos uma boa noite.